Amém. Cumprimenta a igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Dá uma ajeitada aí, Pedro, que abaixou aqui. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. A Ele seja a glória, a honra, a adoração hoje e para todo sempre, irmãos. Quero convidar desde já a igreja, antes de estar agradecendo aqui, convido toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Nós vamos ler do 1 ao 6. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, e nós vamos ler do 1 até o 6, para a glória e para a honra do Senhor, Agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos aqui, adorando o Senhor. Hoje, se você está aqui nessa noite, irmãos, não foi porque você veio, com as suas próprias forças. Você veio com a força de Deus. Porque até mesmo o fôlego de vida que a gente respira, é Ele que nos dá, A saúde é Ele que nos dá. O livramento é Ele que nos dá. Ele que nos dá força. Dia após dia é Deus que nos fortalece nessa caminhada que nem sempre é fácil. Como minha prima falou aqui, nem sempre nós temos notícias boas. Tivemos notícias difíceis nesse dia de hoje, desde ontem. Algumas notícias difíceis. Mas Deus, Ele nos dá força. Por quê? Porque a missão continua, irmãos. Nosso chamado não pode parar. Nosso chamado só para quando Jesus nos leva. Ou quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Ou quando Ele nos chamar para a glória. Aí a nossa missão para. Por isso que eu digo que a gente não vem pelas nossas próprias forças. Nem sempre vai ser fácil. A gente vem totalmente pela força de Deus. E o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 6, a palavra do Senhor diz: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Essa pergunta é importante, irmãos, olha só. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração fala sobre o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra que eu quero trazer nessa noite, Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar aqui com a igreja, irmãos. Essa palavra nos revela uma coisa. No contexto dessa palavra, Jesus estava falando ali aos discípulos. E Jesus, Ele estava fazendo justamente aquilo que nós começamos a falar. Jesus, Ele estava fortalecendo os discípulos. Jesus, Ele já tinha revelado para os discípulos que Ele ia ser traído. Jesus já tinha revelado para os discípulos que Pedro negaria Ele. E agora, neste momento, dessa palavra que nós entramos aqui, Jesus estava fortalecendo os discípulos. Por quê? Porque Jesus já sabia que pouco tempo lhe restava. Jesus ia se entregar naquela cruz. Jesus ia morrer naquela cruz. Então os discípulos precisavam ali de ser fortalecidos. Porque os irmãos imaginam, os discípulos estavam o tempo todo com Jesus. O tempo todo recebendo o conselho de Jesus. O tempo todo recebendo força de Jesus. O tempo todo recebendo consolo de Jesus. O tempo todo sendo ajudado por Jesus. Mas chegou este momento que Jesus ia ter que deixar os discípulos. Então os discípulos precisavam dessa força. Os discípulos precisavam ser fortalecidos. Foi quando Jesus, Ele disse isso para os seus discípulos, seus seguidores. Jesus disse: Não se perturbe o coração de vocês. E Jesus está falando isso nessa noite de hoje também. Não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus,
creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Porque quando eu for, eu vou preparar lugar. Mas quando eu preparar lugar, eu não vou ficar por lá não. Quando eu preparar lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo. Para onde eu estiver, que vocês estejam também. Aí ele fez um questionamento interessante. Ele falou: vocês conhecem o caminho. Ele fez uma afirmação, né? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Só que aí Tomé, como era cheio de dúvidas, Tomé falou assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e nós não sabemos que caminho é esse. Que caminho é esse, Senhor? Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho, a revelação do eu sou, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Essa é a revelação de Deus, irmãos, porque Jesus, ele é Deus. Jesus, ele veio como homem, mas Jesus, ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus, né? Ele se esvaziou dos seus atributos da divindade por vontade própria, mas ele não deixou de ser Deus. Eu sou a revelação de Deus. Deus é o grande eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai. Interessante quando ele diz isso, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele fala vem ao Pai, ele quis dizer que ele estava no Pai e o Pai estava nele. Que essas duas pessoas distintas, o Pai e o Filho, formam um só Deus. É o mistério da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas diferentes. Não é a mesma pessoa, mas um único Deus. Um só Deus na essência. Isso aí se chama unidade composta. É igual a igreja. A igreja é composta por todos nós, né? Sou eu, pastor William, é minha prima Cici, é o irmão Gesso que está aqui, né? Várias pessoas diferentes. Mas nós somos um só corpo. Deu para perceber? A unidade composta. É a igreja também. A mesma essência da igreja, né? Nós podemos dizer que Deus também, ele forma, né? Ele forma a mesma essência da igreja, ele forma a divindade com ele. Ele falou: Pai, que todos sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, que todos eles sejam um também, Senhor. Eu em ti, tu em mim e ele em nós, que todos sejam um. A mesma essência nós formamos com Deus, irmãos. Não é que nós temos Deus, que não é que nós somos Deus, né? Mas nós temos a mesma essência da unidade com o nosso Deus. Então Jesus, ele fez essa revelação. Ele queria se revelar aos discípulos de uma forma mais profunda. E aqui ele se revelou de três formas. Primeiro, ele disse que ele é o caminho. Ele falou: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Não, ele falou: eu sou o caminho. Eu entendo com isso que quando Jesus falou que ele é o caminho, ele queria dizer que ele é o caminho certo. Ele não estava querendo dizer que ele era o único caminho que a gente podia escolher, não. Porque existem vários caminhos que nós podemos escolher. É ou não é verdade? Nós podemos escolher o caminho do mundo, nós podemos escolher caminhos errados, e nós podemos escolher o caminho de Deus. Eu creio que ele não quis dizer que ele era o único caminho que existia, não. Mas eu creio que ele quis dizer que ele é o caminho certo. O caminho certo que nós devemos trilhar. Tem um ditado no mundo que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu creio que por um lado é até verdade, que todos os caminhos levam a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não está falando que só alguns joelhos vão se dobrar. Está falando que todo joelho vai se dobrar. Só que alguns joelhos vão se dobrar para confessar que Jesus Cristo é o Senhor e receber a salvação. Mas outros joelhos vão se dobrar, irmãos, para ali chegar naquele grande dia e admitir que realmente Jesus Cristo é o Senhor. Uns joelhos vão se dobrar para receber a salvação e o galardão. Mas outros vão se dobrar, irmãos, mas vai ser tarde demais. Sabe por quê? Porque são pessoas que tiveram a oportunidade de confessar Jesus como Salvador nessa terra, mas não confessaram. Então vão se dobrar, sabe para quê? Vão se dobrar para receber o juízo eterno, para receber o juízo final. E muitos nós sabemos que não é para a salvação, irmãos.
Muitos vão chegar naquele grande dia e vai falar: bem que aqueles crentes tinham razão. Bem que aqueles crentes, quando falavam: aceite Jesus como seu Salvador, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu não acreditava, eu não dava importância, eu desprezava isso. Quando eu recebia um folhetim, eu jogava fora. Quando alguém me convidava para ir para a igreja, eu não queria ir. Quando alguém falava de Deus, eu debochava. Mas realmente, e eles vão estar com os joelhos dobrados. Vão estar com os joelhos dobrados diante de Deus. E eles vão falar: realmente, aqueles crentes tinham razão. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele realmente é o Senhor. Mas aí vai ser tarde. Quando aqueles guardas mataram Jesus, lá naquela cruz, né? Depois que Jesus, Ele morreu naquela cruz, entregou o seu espírito, vai dizer que houve um tremor de terra. Vai dizer que houve uma grande escuridão. Até os mortos saíram dos túmulos, irmãos. Fenômenos aconteceram. Aí depois que Jesus estava morto, alguns guardas olharam para Jesus e falaram: realmente, esse realmente era o Filho de Deus. Depois que tinha matado Jesus. Percebe que alguns confessam tarde demais? E nós temos que agradecer a Deus. Se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, é porque nós reconhecemos a tempo que Jesus Cristo, Ele é o caminho que nós precisamos trilhar. Como eu falei, nesse sentido, todos os caminhos levam a Deus. Agora, no sentido da salvação, o único caminho que leva a Deus é o caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos guia. É Jesus o único caminho que nos leva a Deus. Então, todos os caminhos podem levar a Deus, mas apenas um caminho pode levar à salvação. E Jesus se identificou como este caminho. E este caminho não é o caminho fácil. Quem falar que este é um caminho fácil, irmãos, não é verdade. Porque a Bíblia fala que este caminho é caracterizado por uma porta. E essa porta não é uma porta larga. Essa porta, ela é uma porta estreita. Vou dar um exemplo aqui, uma comparação. Todos nós que estamos aqui nessa noite. Se a gente tentar sairmos todos juntos, né? Entrarmos todos juntos por essa porta, quando essa porta está toda aberta, essa porta aqui da igreja. E quando nós tentamos entrar todos juntos por essa porta, é mais fácil, porque essa porta é uma porta larga. Agora, se todos nós juntos, irmãos, tentarmos entrar por essa porta do banheiro, vai ser fácil? Por quê? Porque essa porta é uma porta estreita. E o caminho da salvação é assim também. Na palavra de Deus fala: a porta é estreita e apertado é o caminho, e são poucos que acertam por este caminho. Sabe o que eu entendo com isso? Que muitos até tentam acertar por este caminho, mas não acertam. Muitos até tentam, irmãos, trilhar este caminho, mas não trilham. Muitos até tentam entender a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, mas não conseguem entender. Chega um momento que desiste, chega um momento que para de crer, chega um momento que duvida. Muito forte o testemunho do Gerson, né? Chegou um momento que o Gerson se enfraqueceu na caminhada, se enfraqueceu no meio do caminho e ficou até em dúvida se deveria continuar seguindo o caminho. Mas graças a Deus o Gerson é uma das pessoas que acertou por este caminho, porque muitos não acertam. E aquele que acerta por este caminho muitas vezes vai ser assim mesmo. Às vezes vai enfraquecer, às vezes vai cair, às vezes vai ter vontade de desistir. Mas, irmão, se nós perseverarmos neste caminho, o próprio Deus vai nos colocar de pé novamente e vai nos dar força para a gente não errar o caminho. Já desse testemunho aqui, às vezes eu estou ali no monte, e quando eu estou no monte, né, o caminho é bem estreitinho, onde a gente dá a volta. Tem um caminho assim, né, irmãos, mais espaçoso que a gente dá a volta, que é o caminho onde o pessoal prepara e tudo. Mas às vezes eu gosto de andar pelo meio do mato mesmo. Eu gosto de andar pelo caminho mais difícil, porque eu gosto de ver a natureza, eu gosto de andar muito. E o caminho é bem estreitinho, né? Mato de um lado, mato do outro, e aquele caminho estreitinho ali. E eu fico percebendo, irmãos, um pouquinho que eu me desequilibro, aí eu já piso fora do caminho. Já piso no mato, um pouquinho que eu me desequilibro. Sabia que na nossa vida é assim também? Às vezes nós estamos ali uma bênção, né? Aí um pouquinho que a gente não consegue manter o equilíbrio na caminhada, a gente já pisa fora do caminho um pouquinho. Um pouquinho que a gente fica desapercebido ali, a gente já se desvia um pouco do caminho. E se tiver escuro? Se tiver de noite tudo escuro, é perigoso até a gente errar o caminho, não enxergar o caminho. É por isso que Jesus Cristo, Ele é a luz desse mundo que nos guia pelo caminho certo. E a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos, irmãos.
Então, o caminho é Jesus. A Bíblia fala também que existe a porta estreita e o caminho estreito. Apertado é o caminho. Esse caminho não é fácil, mas é o caminho que vai nos levar à vida eterna. Agora existe outro caminho também. Este outro caminho, ele é caracterizado pela porta larga. A porta larga é mais fácil entrar pela porta larga. Vai dizer que a porta é larga e espaçoso é o caminho também. Mas este caminho leva para a perdição, leva para a condenação. E para ser mais específico ainda, este caminho leva para o inferno, irmãos. E quando a gente anda, é muito fácil diferenciar o caminho estreito do caminho largo. Quando a gente anda no dia do culto, pode prestar atenção no dia do culto. Muitas vezes você anda por aí, você vai ver muitos botecos lotados. Você vai ver um mundão cheio de pessoas andando para lá e para cá. Como diz que a volta de Jesus vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas vão estar casando, vão estar se dando em casamento, vão estar comendo, bebendo, vão estar levando sua vida como se nada fosse acontecer. Como nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, as pessoas estavam desapercebidas. O que aconteceu? Veio o dilúvio e fez o que, irmãos? Levou a todos. Ou seja, foi de uma vez. Foi de repente. Vai ser assim também na volta de Jesus. Muitos estão aí casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, curtindo a vida adoidado. Eles pensam que nada vai acontecer. Mas quando Jesus voltar, a Bíblia fala que vai ser como um relâmpago, que sai do Oriente e desce para o Ocidente. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Vai ser como um piscar de olhos, irmãos. Eu fico pensando, né? Às vezes eu faço até a comparação. Pisquei meu olho. É tão rápido, né? Já pisquei o olho, muitos nem perceberam. Vai ser assim a vinda de Jesus. E hoje, como eu falei, recebemos uma notícia triste. Minha prima já falou aqui. Ontem eu já estava meio assim pensativo. Ontem eu já estava assim meio triste, né? Coração apertado. Porque minha esposa já tinha falado ali que a Alice estava internada. E ontem minha esposa recebeu uma mensagem da tia dela, que diz que a Alice está internada e o caso dela é grave, né? Vamos falar abertamente. Não é coisa assim simples. É uma coisa grave, irmãos. Ela já é bastante debilitada. Ela já tem enfermidade. Para falar a verdade, irmãos, a vida da Alice, ela me toca muito. A vida da Alice me marcou muito, a vida da Alice. A vida da Alice, para mim, ela é um exemplo de vida. Porque desde a sua juventude, desde que ela é novinha, sabe o que os médicos falaram para ela? Falaram que ela não ia viver muito. Você já pensou, você viver uma vida desse jeito? Viver uma vida com essa notícia, irmãos? Com essa notícia de que você não vai viver muito? E ela recebeu essa notícia quando era jovem. Então todos os irmãos, quando via a Alice aqui, os irmãos quando via a Alice, os irmãos não via a Alice reclamando, não via a Alice contando as misérias dela. Não. Como é que os irmãos viam a Alice aqui? Via a Alice sorrindo, né? A gente brincava com ela, ela dava aquela gargalhada aqui na igreja. Eu gostava muito de brincar com ela. Gostava de implicar com ela, porque eu gostava de ver ela rindo, gargalhando. E ela era muito feliz. E aí, mas chegou mesmo com tanta dificuldade, né? Mas chegou um momento, aquele dia que ela colocou lá no grupo, não sei se todos viram, né? Ela colocou lá no grupo, né, que não ia continuar aqui. Naquele dia eu fiquei muito triste, irmãos. Naquele dia eu fiquei muito triste. Eu até coloquei uma mensagem também, falei, não, mas da nossa parte nós só ajudamos. E eu confesso que quando a Nilma me falou, que ontem ela estava ali nessa situação mais séria, né? Aí, irmãos, vem aquele sentimento assim, aquele sentimento, meu Deus, podia ter visitado mais. Não estou dizendo que ela morreu, né? Estou dizendo que ela está lá, né, irmão? Mas a gente já fica assim, a gente sabe, a gente tem que esperar por tudo, não é verdade? A gente tem que esperar por tudo, irmãos, na hora dessa. O próprio médico falou. Mas aí, não vem aquele sentimento de arrependimento? Igual quando uma pessoa às vezes está no hospital assim, que você sabe que a pessoa está numa situação séria. Já veio aquele sentimento assim, eu pensei, meu Deus, poderia ter conversado mais com ela, poderia ter mandado mais mensagem para ela, poderia ter visitado mais. Até conversei com minha esposa. Aí minha esposa falou, William, fica tranquilo, nós sempre fizemos o bem para Alice. E aí eu lembrei, é verdade, sempre busquei ela na casa dela, depois do culto deixava ela na casa dela, sempre tratei com amor, sempre tratei com carinho. Mas chega um momento, né, irmãos, que querendo ou não, a gente se distancia um pouco das pessoas. Então, isso é para a gente refletir. Enquanto nós estamos nessa terra, irmãos, enquanto nós temos a oportunidade, né, de estarmos amando, perdoando, uma coisa mais importante ainda, às vezes você não vai estar muito presente, mas aquilo que a nossa missionária Geni falou, que é importante de fazer é o quê? Não guardar mágoas.
perdoar. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, não, mas graças a Deus sempre fizemos só o bem para Alice. E falei, vamos orar, porque a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem de Deus. Aí quando eu acordei hoje, né, estava ali, depois da oração, eu já recebi a mensagem da minha prima. E essas mensagens de madrugada a gente já recebe assustado. Quando eu recebi a mensagem, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ouvir logo, né? Se é coisa ruim, eu já ouço logo e pronto. Aí eu peço força para Deus. E aí minha prima falou. Os irmãos lembram que acho que já faz mais de um mês, né, Ceci? Faz um mês e pouco, 2 meses já, passa rápido demais. Então os irmãos lembram que há 2 meses atrás, uma prima minha faleceu. E foi uma morte muito trágica, né? Levou um tiro lá, levou uns tiros e faleceu, irmãos. E agora, nós recebemos a notícia que o filho dela pegou essa dengue hemorrágica e faleceu também. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Como minha prima falou, o esposo dela já estava desesperado porque perdeu a esposa. E agora que perdeu o filho também. Está sem a esposa e sem o filho. Mas ele estava afastado dos caminhos do Senhor também. Não sei qual é o propósito de Deus, não sei o que vai acontecer agora, né? Tem um irmão da minha prima também que já estava sofrendo muito e agora perdeu o sobrinho também. Então são notícias muito difíceis de receber, mas isso nos traz uma reflexão. Porque eu oro muito pela minha família, eu intercedo pela minha família e eu fico pensando, meu Deus, mesmo assim, muitas vezes as pessoas ainda não despertam, irmãos, do sono. Ainda assim as pessoas não despertam do sono. E Jesus Cristo, ele falou em Efésios, desperta tu que dormes. Tem muita gente dormindo. Às vezes chega o dia do culto, ainda mais aqui na igreja, né, que é só uma vez na semana, de noite, né, é só uma vez na semana. Temos a consagração que é 2 vezes. Mas de noite, irmãos, é só uma vez na semana. Na terça-feira é na live. E muitas vezes eu fico perguntando, meu Deus, não só aqui, mas em várias igrejas, eu fico perguntando, meu Deus, onde que as pessoas estão no dia do culto? Que as pessoas poderiam estar no culto. Onde as pessoas estão e o que as pessoas estão fazendo no dia do culto. Qual é a prioridade das pessoas no dia do culto? Porque no dia do culto nós podíamos tirar um dia para priorizar a Deus. 2 horinhas para priorizar a Deus. Não estou julgando, porque eu sei que existem várias situações, doença, enfermidade, pessoas que trabalham até tarde para se manter, várias situações. Mas, irmão, já observou quanto impedimento tem para o povo adorar a Deus? Às vezes a gente vai ali na quadra de esporte, é tanto jovem jogando bola, lotado. Lotado dentro e lotado fora da quadra. Aí eu sempre brinco com minha esposa. Brinco não, né? Fala a verdade. Falo com minha esposa. Olha, tanto de jovem bom de estar na igreja. Está ali, fica até tarde jogando bola. Às vezes nós passamos no boteco, nós falamos, olha, tanto de gente boa de estar na igreja no dia de hoje, está aí no boteco, no mundão. Mas outrora, irmãos, eu era assim também. Eu estava no mundão também. Então hoje em dia nós temos que dar graças a Deus, porque Deus nos trouxe aqui para este lugar, né? Deus teve misericórdia das nossas vidas. Então aquilo que os irmãos sempre falam aqui é verdade. Nós temos que agradecer a Deus, porque muitos queriam estar aqui nessa noite de hoje e não tem mais a oportunidade de estar. Este meu parente, ele não tem mais a oportunidade de estar aqui. Então é aquilo que a Bíblia fala: busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Às vezes eu vejo as pessoas falando, vou viajar não sei para onde, vou passear não sei para onde, e vou viajar, e vou fazer isso e aquilo, e vou viajar. E eu fico pensando, meu Deus, eu vejo as pessoas falando isso direto, só não vejo falando que vai buscar a Deus. Então, irmãos, é hora da gente despertar cada vez mais. Quando a gente fala em geral para todos nós como seres humanos. Graças a Deus, hoje em dia, nós conhecemos o caminho. Jesus Cristo, ele se identificou como o caminho. E a segunda forma como Jesus Cristo se identificou, ele se identificou como a verdade. Ele não se identificou como uma das verdades, não. Ele falou, eu sou a verdade. Sabe o que ele mostra com isso? Ele mostra que não existe esse negócio de a verdade é relativa. Hoje em dia nós vivemos uma geração que está se relativizando a verdade. Muitos até ensinam que a verdade é relativa. Como assim, pastor William? Muitos ensinam assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Aquilo que você diz que é pecado, para mim não é pecado, depende do ponto de vista. E aí Jesus Cristo, ele veio para mostrar que a verdade não é relativa, a verdade ela é absoluta. Que cor que é esse tapete aqui, irmãos? Responde sem medo. Que cor que é? Vermelho. Mas sabe o que estão dizendo hoje em dia no mundo?
Muitos estão dizendo que esse tapete não é vermelho, que esse tapete é azul. Então os irmãos vão entender. Hoje em dia, o que as pessoas falam? Não, eu não sou aquilo que a biologia diz que eu sou. A biologia diz que eu sou o quê? Homem. Que eu sou do sexo masculino. Mas se eu me sentir mulher, é porque eu sou mulher. É isso que estão pregando. Se eu me sentir mulher, é porque eu sou mulher. E se você chegar e falar, não, meu filho, você é homem. Opa, homofóbico, prende. Pode prender, vou processar, tem que prender. Então é isso que as pessoas estão, querendo colocar na cabeça dos outros. É como se eu chegasse assim e falasse, esse tapete é vermelho. Os outros, não, mas para mim esse tapete é azul. Porque a verdade é relativa. Para você esse tapete é vermelho, mas para mim é azul, porque a verdade é relativa. E Jesus veio para mostrar que não é isso. Jesus falou, eu sou a verdade e eu sou a verdade absoluta. Ah, pastor William, Jesus é amor, então eu vou ficar aqui na minha mesa, deixa eu levar a minha vida do jeito que eu quero levar, e Jesus é amor, relativizando a verdade. Porque a palavra fala que Jesus, ele é amor sim, mas fala também que ele é o quê? Fogo consumidor. Só que se a gente falar essa parte que Jesus é fogo consumidor, as pessoas vão falar, não, isso aí para você, isso aí, mas para mim não é. Para mim ele é só amor. Por quê? Está se relativizando a verdade. Certa vez, irmãos, e a verdade, nós podemos fazer duas coisas com a verdade. Nós podemos receber a verdade, nós podemos crer na verdade, ou nós podemos rejeitar a verdade. Nós podemos desprezar a verdade. Olha só que interessante. E Jesus, ele sempre revela a verdade, mas nem sempre o homem quer reconhecer a verdade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Os irmãos sabem que quando Jesus estava ali se entregando, quando Jesus já estava entregue às autoridades, Jesus ele foi interrogado por Pilatos. E aí Pilatos começou a perguntar várias coisas para Jesus. E Pilatos perguntou, você é o rei? Estão dizendo aí que você é o rei. Você é rei? Jesus falou, tu dizes. Só que Jesus falou outra coisa interessante. Jesus falou assim, ó, os que são da verdade conhecem a minha voz. Isso é maravilhoso. Os que são da verdade conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Jesus, irmãos? É porque você é da verdade. Os que não são da verdade só ouvem a voz de Satanás. Mas quem é da verdade ouve a Jesus. Hoje em dia é muito complicado. Hoje em dia até uma correção que você vai dar para uma pessoa, às vezes a pessoa não recebe, a pessoa te abandona, sai para lá, não quer saber mais. Hoje em dia até um obreiro que você vai corrigir, é perigoso você perder esse obreiro. Você sabia disso, irmãos? Mas nós não temos que olhar para isso. Nós temos que olhar para a verdade. Porque uma coisa, Deus, ele vai nos cobrar. Vai chegar um dia que ele vai nos cobrar. E já pensou Deus nos cobrar pela mentira? Da gente com medo de perder uma amizade, com medo de perder um amigo, ou até mesmo com medo de perder uma pessoa que a gente ama, com medo dessa pessoa se distanciar, a gente ficar mentindo para manter aquela pessoa? Então, vai chegar um dia que Deus ele vai nos cobrar. Deus ele levanta pessoas para trabalhar na sua obra, levanta pessoas para estarem nos cultos, levanta pessoas para ocuparem essas cadeiras. Irmãos, você acha que Deus ele não vai cobrar não naquele grande dia? Quando Deus levanta pessoas para ocupar essas cadeiras e as pessoas não querem ocupar, acha que Deus não vai cobrar, irmãos? A Bíblia fala que Deus não terá o culpado por inocente, irmãos. Cada um prestará contas de si mesmo diante de Deus. Quando Deus levanta pessoas para fazer a sua obra e a pessoa não faz, você acha que não vai ter uma cobrança? Esses dias foi pregado aqui, a parábola dos talentos. Então vai dizer que aquele que enterrou os talentos, chegou um dia da prestação de contas. Jesus ele perguntou para um, o que você fez com seus talentos? Ah, Senhor, eu multipliquei, agora eu tenho o dobro. Chegou para o outro também, o que você fez? Eu também multipliquei, tenho o dobro. Aí chegou para o terceiro, e você, o que você fez? Senhor, eu enterrei os meus talentos. E ainda quis culpar a Deus, quis culpar o Senhor. Eu sabia que o Senhor é um Deus severo. É um Deus que colhe onde não planta. Então o que eu fiz? Eu enterrei o meu talento. Note que a responsabilidade dele, ele quis empurrar para outro, culpou até Deus. Então o que Deus falou para ele? Servo mau e negligente. Já pensou ouvir isso naquele grande dia? Servo mau e negligente. E aí Jesus falou, lance ele nas trevas exteriores. Irmão, isso é muito forte. Lance ele nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que está falando? Está falando de salvação. Essa parábola dos talentos é tão forte que ele está falando de salvação, irmãos. Então, nós temos que estar espertos diante disso. Então, quando Pilatos chegou para Jesus e falou, o Senhor
é rei? Jesus falou, tu diz. Só que olha só que interessante. Um dia antes, a mulher de Pilatos tinha sonhado com Jesus. A mulher de Pilatos sabia que Jesus estava entregue ali às autoridades e que eles iriam matar Jesus. Aí a mulher de Pilatos teve um sonho com Jesus. E nesse sonho, ela recebia a revelação que Jesus realmente era o Filho de Deus. Aí sabe o que ela fez? Ela chegou para Pilatos e falou, olha, não mexa com esse homem. Não mexa com esse homem, porque esse homem realmente é ungido de Deus. Esse homem é o Filho de Deus. A verdade foi revelada para Pilatos. Os irmãos memorizem isso que é importante. A verdade ali estava sendo revelada para Pilatos. Este homem é o Filho de Deus. Aí foi interessante que quando Jesus falou assim para Pilatos, os que são da verdade, ouvem a minha voz. Sabe o que Pilatos respondeu? Pilatos respondeu assim, ó, verdade? O que é a verdade? Isso é interessante. Verdade? O que é a verdade? Ele estava querendo dizer isso. Não existe verdade. A verdade é relativa. Aquilo que você chama de verdade pode não ser verdade para mim. Perceberam, irmãos? Ele recebeu a revelação da verdade através de sonhos e ele rejeitou a verdade. Ele não quis acreditar na verdade, irmãos. E outra coisa, ele estava frente a frente com a verdade, porque ele estava frente a frente com Jesus. E Jesus, ele falou, eu sou a verdade. Percebeu que ele estava frente a frente com a verdade, mas não quis reconhecer a verdade? Acontece isso com muitas pessoas. Às vezes você prega para a pessoa, você fala, oh, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. A pessoa está ali frente a frente com a verdade, mas ela não quer reconhecer a verdade. É ou não é a verdade, irmão? E ela despreza a verdade. Ela ignora a verdade. Quantas vezes você já evangelizou? Ou quantas vezes você já chegou aí para um parente seu e fala, olha, tem que buscar Jesus. Se você não buscar Jesus, você não vai ter a salvação. E quantas vezes essa pessoa não rejeita a verdade, né? Então Pilatos, quando disse isso, verdade, o que é a verdade? Ele estava frente a frente com a verdade e não quis aceitar a verdade. Aí uma coisa muito forte aconteceu, uma coisa muito interessante. Sabe o que Pilatos fez? Ele lavou as mãos. Eu não sei, eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu acho que esse ditado aí, lavar as mãos, acho que veio por causa dessa passagem, né? Quando a gente fala assim, eu não aguento mais, não vou mexer mais com esse menino. Quando a gente insiste muito com o filho, né? E o filho é desobediente, aí muitas vezes a gente fala assim, cansei de mexer com esse menino, agora vou lavar minhas mãos. Não quero saber mais dele, não. Aí fala de lavar as mãos, né? Ou às vezes um esposo ou uma esposa, não cansei de orar, cansei de buscar por ele, agora eu lavo minhas mãos. Eu entrego para Deus, eu lavo minhas mãos. Pilatos, quando ele lavou as mãos também, ele estava fazendo, sabe o que, irmãos? Ele estava tirando o corpo fora. Falando de uma maneira popular, é isso, ele estava tirando o corpo fora. É como se ele falasse, eu não tenho mais nada a ver com a morte desse que é chamado Filho de Deus. Mas é claro que ele tinha tudo a ver, porque ele mesmo tinha falado para Jesus. Ele falou, olha, eu tenho poder para te libertar, e eu tenho poder também para te crucificar. Aí Jesus falou, poder nenhum você teria se não fosse dado do alto. Então, ele poderia sim soltar Jesus. Por que ele não soltou Jesus? Porque ele estava preocupado com a multidão. A multidão estava gritando, crucifica. Crucifica Jesus e solte Barrabás. Então ele lavou as mãos, tirou o corpo fora e preferiu ouvir o homem do que ouvir a revelação de Deus que veio através da mulher dele. E sabe como é que foi o fim de Pilatos? Eu pesquisando, eu estudando sobre isso. O fim de Pilatos, irmãos, muitos estudiosos dizem que Pilatos, antes de morrer, ele ficou doido. Ele ficou paranoico. Diz que de 10 em 10 minutos ele estava indo ali lavar as mãos. Toda hora ele ia lavar as mãos. Toda hora ele lavava as mãos. Porque ele ficou perturbado. Porque ele se lembrou que ele lavou as mãos e o Filho de Deus foi morto inocentemente, foi entregue à morte e ele era responsável por isso também. Veja a consequência de ter rejeitado a verdade. Veja a consequência de ter ignorado a verdade. Muitos hoje em dia têm a chance de reconhecer a verdade, de crer na verdade, irmãos, mas ignoram a verdade também. Vai chegar um dia que essa pessoa vai se arrepender também. Mas aí pode ser tarde também, igual foi tarde na vida de Pilatos. E aí vai dizer que ele morreu louco. Ele morreu doido, Pilatos, irmãos. Então Jesus, ele se revelou como essa verdade. E quando nós enxergamos a verdade, quando nós ouvimos a verdade, o que é que nós temos que fazer? Crer nessa verdade, aceitar essa verdade e praticar essa verdade. Porque a fé sem obras, ela é morta por si só. Muitos dizem, eu creio em Deus.
eu creio em Jesus. Muitos dizem, eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Muitos dizem, Jesus é o meu Deus. Mas cadê as obras? Cadê os frutos? A Bíblia fala que Jesus ele nos chamou para frutificar. E a árvore que não dá frutos, o que Jesus faz? Corta e lança no fogo. Então a fé sem obras é morta por si só. Não adianta estar só dentro de casa falando, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, e só dentro de casa na zona de conforto. Jesus nos chamou para uma grande obra. Eu já até estava ouvindo ali, assistindo um debate. Esse debate, estava ali, a pergunta do debate era a seguinte: tem como adorar Jesus? Tem como cultuar Jesus? Agora que tem redes sociais, na internet, essas coisas, a pergunta era essa: tem como cultuar virtualmente? Tem como cultuar só pela internet? Existe essa maneira agora moderna de cultuar só pela internet? Ou o culto tem que ser presencial também? E ali tinha 2 pastores. Um pastor defendia, que o culto tinha que ser sim presencial, que poderia ser online sim, para aquelas pessoas que não podem ir para o culto, aquelas pessoas que estão acamadas, enfermas, ou não pode ir, por um motivo ou outro, aí pode ser online sim. Só que o culto online não substitui o culto virtual, o culto presencial. Então tinha um pastor defendendo isso. Não, o culto presencial é essencial. Mas já tinha outro pastor defendendo que não, hoje em dia pode sim ser culto só online mesmo, e hoje em dia a moda é essa, e hoje em dia vai ter que ser assim. Então, irmãos, tem gente que defende a pessoa ficar só em casa, ouvindo uma palavra, um louvor ou um culto, ficando só dentro de casa. A pessoa que está só dentro de casa, ela vai estar ali realmente no foco de adorar a Deus? Ou ela vai estar distraindo com outras coisas? Às vezes coloca o culto ali na televisão, mas está ali com o WhatsApp, com o Facebook, ou com o Instagram, ou com alguma coisa. E a Bíblia fala que nós temos que ter uma comunhão. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o calor humano é importante. A Bíblia fala, não deixei de congregar como é o costume de muitos, mas admoestai-vos uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Quanto mais agora que está chegando aquele grande dia. Jesus está voltando, irmãos, e tem muitos desapercebidos. Então, às vezes, vem essa pergunta na nossa mente: o que as pessoas ficam fazendo no dia do culto, que poderiam estar cultuando? Então, Jesus Cristo, ele se identificou como a verdade, e graças a Deus nós conhecemos essa verdade hoje em dia. Essa verdade nos salvou, essa verdade nos libertou, essa verdade tem nos curado, e essa verdade é que vai nos dar a vida eterna, irmãos. Já nos deu a vida eterna. Eu fico pensando, se nós não queremos ter compromisso com Deus nessa terra, o que é que nós estamos querendo fazer no céu, se nós não quisermos ter compromisso com Ele nessa terra, irmãos? Então, olha só que interessante. A terceira forma que Jesus ele se revelou como a vida. Jesus é vida de verdade. Quando nós estamos no mundo, nós achamos que nós temos vida, mas na verdade a Bíblia nos ensina que nós estamos mortos. Quando nós estamos no mundo, nós achamos que nós temos liberdade, só que a Bíblia fala que na verdade nós somos escravos do pecado. O pecado, olha só, irmãos, o pecado é doce. Quem dizer que o pecado não é gostoso, não é verdade não, irmão. O pecado, ele tem que ser gostoso para nos atrair. Então o pecado é doce, mas depois você descobre que ele é veneno. O pecado dá aquela falsa sensação de liberdade. A vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser. Mas depois você descobre que na verdade o pecado aprisiona. O pecado dá aquela falsa sensação de vida. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Pecado é como o cartão de crédito. Você gasta agora e você gasta adoidado, Tem gente que não entende como é que é cartão de crédito, não. Quer dizer que cartão de crédito é tão bom assim? Quer dizer que eu posso comprar agora e pagar só 40 dias depois? Então eu vou sair comprando, que legal, só passar esse plásticozinho aqui, tudo certo? Mas depois ele se esquece, que tem que pagar. Depois ele se esquece que a conta chega, e muitas vezes quando a conta chega ele nem consegue pagar. Irmãos, a Bíblia fala que nós pecamos. E quando a conta chegou, a nossa fatura estava muito alta. Nós não conseguíamos pagar. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus ele chegou e falou, olha o seguinte, a sua conta realmente é muito alta. E essa conta não tem como ignorar, não tem como perdoar. Essa conta ela tem que ser paga. Mas quer saber de uma coisa? Aquilo que você não consegue pagar, eu pagarei por você.
E a Bíblia fala que aquele escrito de dívida que era contra mim e contra você, Jesus rasgou aquele escrito de dívida e cravou na cruz, irmãos. Hoje em dia a nossa dívida foi paga e nós somos salvos pela graça mediante a fé nele, irmãos. Ele nos salvou. Então olha só que interessante, o pecado ele pode dar essa falsa sensação de liberdade, mas no final são caminhos de morte. E Jesus, ele se identificou com essa vida, né? Ele disse o seguinte: a carne para nada presta, mas as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Jesus é vida de verdade. Eu lembro quando eu levava a vida totalmente desregrada, irmãos. Hoje em dia, quando eu leio a palavra de Jesus, hoje em dia quando eu medito na palavra de Jesus, quando eu estou triste, eu leio a palavra me consola. Quando eu estou preocupado, eu leio ali um versículo ou ouço uma pregação, e aí a preocupação some. Quando eu estou ansioso, no lugar de eu sair doido por aí fazendo besteira, coisa errada, eu falo, peraí, deixa eu orar um pouquinho e deixa eu meditar na palavra. Eu estou aprendendo a praticar mais isso, né? Porque antes também eu não conseguia. E a palavra acalma, irmãos. A palavra consola. A palavra, ela reaviva a sua fé. A palavra, ela renova a sua esperança. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E não há criatura nenhuma encoberta diante dela. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual devemos prestar conta. Então, da mesma maneira que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações, a palavra de Deus também nos revela a quem nós devemos seguir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele é vida de verdade. Eu tenho um álbum de fotos lá no Facebook. E esse álbum de fotos, tem várias fotos, né? Do tempo que eu não era nem evangélico ainda, no Facebook, né? Tem várias fotos lá que eu não era nem evangélico. Então tem fotos quando eu era do mundão. Quem for pesquisar lá, vai bem no comecinho lá, vai ver. Fotos de quando eu não era nem evangélico ainda. Tem fotos que eram tão feias que eu não tive nem coragem de deixar. Eu excluí, irmão Jesuíno. Teve foto que eu apaguei. Eu falei, não, essa aqui é feia demais. Vou tirar essa foto daqui, né, irmãos? Então, fotos aprontando, bebendo, essas fotos, né, feias. Então, teve fotos que eu tirei dali, irmãos. Então, existe esse álbum de fotos, onde tem fotos onde eu não conhecia Jesus ainda, mas ali eu fiz outro álbum de fotos e coloquei só as fotos depois que eu conhecia Jesus. E sabe qual é o título que eu coloquei nesse álbum de fotos? O título foi Com Jesus é bem melhor. Porque vamos falar a verdade, irmãos? Com Jesus não é bem melhor? Você já reparou que com Jesus até sua dor parece ser aquela dorzinha gostosa? Não sei se os irmãos já tiveram essa impressão. Parece que é uma dorzinha assim gostosa, né? Tá doendo, você tá gemendo, mas no final parece que você sente assim um gozo, que você não sabe de onde vem. Senhor, tá doendo, assim, a situação é preocupante, mas no final parece que meu coração tá sentindo assim uma alegria. Sabe de onde vem essa alegria? Essa alegria vem do Espírito Santo de Deus, irmãos. Lá no monte eu já passei por isso, estava passando por um momento difícil, fui para o monte, fui orar, aí dei algumas voltas ali que eu estava chorando ali, né, triste, angustiado e saindo lágrima ali, chorando, né, aquele choro ali em particular com o Senhor, estava triste. Mas passou um pouco, quando eu dei umas 3, 4 voltas, quando vi que não, irmãos, já estava regozijando no Senhor. O choro deu espaço para um sorriso, eu pensei, oxe, estou ficando doida. Eu pensei até, eu estou ficando doido? Agora eu estava triste, chorando ali, agora eu já estou alegre. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? É que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Então, este gozo, essa alegria vem do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque agora você tem vida de verdade. No mundo você chorava, você sofria, você ficava desesperado e a dor nunca passava. Hoje em dia não, tem um dia que você está chorando, mas no outro dia você está todo alegre de novo na presença do Senhor. Porque Jesus, ele é vida de verdade. Sem Jesus nós somos como uma folha que é arrancada da árvore. Essa folha ela não murcha na mesma hora, mas vai chegar um momento que ela vai murchar, vai chegar um momento que ela vai se desfazer, vai chegar um momento que ela vai virar pó. Assim é o homem sem Deus também. O homem foi tirado da ligação que tinha com Deus. Aí muitos ali, tá vivo, tá bom, tá cheio de saúde, mas é uma flor que tá murchando, irmãos. Vai chegar um momento, irmãos, que essa flor vai murchar de vez e vai morrer. Mas graças a Deus, Jesus Cristo, ele falou, eu vim para dar vida e dar vida com abundância. Vida com abundância é vida de sobra, é excesso de vida. Com Jesus nós temos excesso de vida. Sem Jesus nós temos excesso de morte.
Sem Jesus é toda hora depressão que nunca passa, é um choro que nunca passa, é uma preocupação que nunca passa, às vezes é uma amargura que nunca passa, excesso de morte. Mas o crente não, o crente ele tem excesso de vida. Muitas vezes as pessoas olham para a irmã Osmarina, a irmã Osmarina está ali passando uma prova, está passando uma provação, mas está dando glória a Deus. As pessoas olham e pensam, como é que a irmã pode dar glória a Deus, sendo que a irmã está passando uma dificuldade muito grande. Sabe o que é isso? Excesso de vida. Agora às vezes, irmãos, você vai ali no Lago Sul, né? Eu já trabalhei ali no Lago Sul, Lago Norte. Às vezes tem pessoas ali, no Lago Sul, Lago Norte, aquelas mansões, aquela casarona. Uma vez eu entrei numa casa, irmãos, no Lago Sul, por fora não parecia ser tão grande não. Mas quando eu entrei, aquelas paredes gigantescas, eu olhava para o lado assim, meu Deus, não sabia que existia uma parede desse tamanho não. Tão alta que era a parede. E aí, né, o senhor que eu trabalhava com ele, falei, você vai ter que pintar essa parede aí. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei assim, parecia que a parede não acabava mais. Então tem pessoas, irmãos, que têm tanto dinheiro. Tem pessoas que têm tanto poder, tem pessoas que têm tantos bens materiais, mas quando eu olhei para a dona da casa olhava assim, mas a gente olhava e ficava até com medo da dona da casa. Uma cara amarrada, uma sequidão assim, que às vezes a gente se sentia até mal. Sabe o que é isso? Excesso de morte. Tinha tudo, uma mansão cheia do dinheiro, mas a pessoa sempre reclamando, dando bronca, pessoa ali daquelas pessoas enjoadas mesmo, excesso de morte. Está vendo a diferença? Você olha para um crente, às vezes o crente passando a maior dificuldade, mas dando glória a Deus todo momento. Você olha para o outro ímpio lá, tem de tudo, mas a pessoa não tem Deus, irmãos. Então Jesus, Ele é vida de verdade. Então Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Hoje em dia nós temos o caminho, hoje em dia nós temos a verdade, hoje em dia nós temos a vida. Então nós não temos motivos nenhum para reclamar, meus irmãos. E olha só que interessante. A palavra do Senhor fala que Jesus, Ele é vida com abundância, e tem uma coisa interessante, que nós vamos andar no caminho certo através da verdade. E quando nós andarmos no caminho certo através da verdade, é que nós vamos ter a vida. Todos nós queremos ter vida eterna, todos nós queremos ter vida em abundância. É uma coisa interessante, irmãos, porque todos nós queremos ter vida, mas para ter vida, é só se a gente andar no caminho certo. Mas nós só vamos andar no caminho certo se a gente conhecer a verdade. Então aí eu consegui entender o que Jesus quis dizer. O caminho depende da verdade e a verdade leva à vida. Na verdade, todo ser humano quer encontrar o seu caminho. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele se pergunta, quem eu sou? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? Quem eu sou? Qual o propósito da minha vida e para onde eu vou? Então todo ser humano, na verdade, procura encontrar o caminho e procura encontrar o sentido da vida. E Jesus, ele resumiu tudo num só versículo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Simplificando, Jesus quis dizer o seguinte, eu sou o sentido da sua vida. Quero dizer nessa noite, igreja, a sua vida, hoje em dia, ela tem sentido. Sabe por quê? Porque você conheceu a verdade e hoje em dia você anda no caminho certo. Que Deus nos dê força para nós nunca nos desviarmos deste caminho, porque este é o caminho que nós precisamos. Amém, irmãos? Essa foi a palavra. Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite, irmãos, porque Ele